Mensagem número 50, confiemos alegremente, baseada na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, onde Paulo diz: regozijai-vos sempre. E Emmanuel comenta: lembra-te das mercês que o Senhor te concede pelos braços do tempo, e espalha a gratidão e alegria onde estiveres. Repara as forças da natureza a emergirem serenas de todos os cataclismos. Corre à fonte cantando pelo crivo do charco. Sussurra a brisa melodias de confiança após a ventania destruidora. A árvore multiplica flores e frutos além da poda. Multidões de estrelas rutilam sobre as trevas da noite. E cada manhã, ainda mesmo que os homens se tenham valido da sombra para enxovalhar a terra com o sangue do crime, volve o sol em luminoso silêncio, acalentando homens e vermes, montes e furnas. Ainda mesmo que o mal te golpeie transitoriamente o coração, recorda os bens que te compõem a riqueza da saúde e da esperança, do trabalho e do amor, e rejubila-te buscando a frente. Tédio é deserção, pessimismo é veneno. Encara os obstáculos de ânimo firme e estampa o otimismo em tua alma para que não fujas aos teus próprios compromissos perante a vida. Serenidade em nós é segurança nos outros. O sorriso de paz é arco-íris no céu do teu semblante. Regozijai-vos sempre, diz-nos o apóstolo Paulo. E acrescentamos: rejubilemo-nos em tudo com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus significa bondade eterna. Então, pessoal, aqui nesse final já dos comentários, Emmanuel resume tudo o que ele disse antes, né? Porque quando ele diz que a vontade de Deus significa bondade eterna, se nós nos lembrarmos que Platão, já 500 anos antes de Cristo, definia bondade, ou definia o que é bom como aquilo que é o necessário, ou seja, aquilo de que nós necessitamos, isso é que é o bom. Então, se Deus é bondade eterna, significa que nós estamos incessantemente recebendo dessa fonte divina tudo aquilo de que nós necessitamos. Muitas vezes nós não compreendemos os movimentos da vida, que são sempre movimentos de misericórdia, movimentos de amparo, movimentos de acolhimento, mas se desenvolvermos uma lucidez, uma clareza, nós perceberemos por detrás de tudo aquilo que a vida nos traz, a bondade divina nos amparando, nos assistindo e nos consolando, inclusive nos momentos de dificuldade. Por isso que Emmanuel nos diz aqui, para nunca nos esquecermos das mercês que o Senhor nos concede pelos braços do tempo. Uma bonita figura, né? É como se o tempo tivesse braços que ele estende para nós, espalhando gratidão e alegria, né? Ou seja, se nós também emanarmos de nossos corações gratidão e alegria a tudo aquilo que nós recebemos da vida, nós vamos sintonizar com essas vibrações sutilíssimas que emanam da essência divina e, consequentemente, nosso coração vai estar permanentemente alegre, mesmo nos momentos de dificuldade, mesmo naqueles momentos em que a vida nos desafia, mesmo naqueles momentos em que os acontecimentos nos testam, nos levando ao nosso limite. Mesmo nesses momentos, se nós estivermos vibrando, né, o nosso coração dentro desse diapasão de gratidão, né, de agradecimento ao divino, né, de agradecimento à origem da vida, nós nos manteremos fortes, nos manteremos serenos, nos manteremos equilibrados, ainda mesmo diante dos maiores desafios, né? E aí Emmanuel
vai colocando para nós alguns exemplos da natureza que nos mostram a expressão dessa bondade divina, né? Ele cita, por exemplo, a fonte, né, que corre. Ele até utiliza aqui uma imagem muito bonita, né, que a fonte corre cantando, né? Então ele compara aquele som da água em movimento com um verdadeiro canto, a brindar os nossos ouvidos com a voz silenciosa de Deus, né, com a voz silenciosa do Criador, né? Depois ele cita um outro exemplo, ainda retirado da natureza, que são as melodias, o que ele chama, né, o Emmanuel chama as melodias da brisa, né, após a ventania destruidora. Então isso aqui é uma imagem muito bonita, porque ela nos mostra que após a tempestade, como diz o ditado popular, vem sempre a bonança, né? Que todas as tempestades que possam acontecer em nossa vida, em nossas vidas, são para nos elevar a níveis superiores de compreensão, de modo a que possamos usufruir cada vez mais dessa paz, né, dessa paz sublime que emana da fonte da vida de maneira permanente. E Emmanuel segue ainda falando sobre o exemplo da árvore que multiplica flores e frutos depois de ser podada. Um outro exemplo muito bonito para nós aplicarmos às nossas vidas, né? Porque o que é a poda? A poda são aqueles momentos em que muitas vezes as lições que precisamos ter na vida são lições de perda, né? Lições de frustração das nossas expectativas, mas que são lições que vão nos ensinar a desenvolver frutos de sabedoria que vão acelerar a nossa caminhada em direção à iluminação. Então nós temos que ser como as árvores, né? Ou seja, aceitarmos resignadamente as podas que a vida porventura vier a nos impor e multiplicarmos, né, essa ação, digamos assim, né, essa ação essa ação de poda, né, da vida em relação às nossas expectativas e aos nossos desejos pessoais. Devemos transformar isso em flores e frutos de sabedoria, né? Em flores e frutos de equanimidade, em flores e frutos de compaixão, né? E aí Emmanuel encerra essa enumeração de símbolos naturais falando sobre as estrelas, as multidões de estrelas que iluminam as trevas da noite, né? Que rutilam nas trevas da noite. Ou seja, as estrelas também são um exemplo a ser seguido por nós em nosso comportamento diante da vida, porque é justamente naqueles momentos de maior dificuldade, justamente naqueles momentos de maior escuridão, que nós devemos fazer com que brilhe a nossa luz interna, para que toda essa treva que porventura tenhamos que enfrentar no ambiente que nos cerca, no ambiente que nos circunda, que ela possa ser iluminada pela luz do nosso cultivo espiritual, pela luz da nossa compaixão, pela luz da nossa bondade amorosa, pela luz da nossa generosidade, né? E aí Emmanuel, na sequência do seu comentário, ele vai dizer, né, ainda, vai citar, né, ainda o exemplo, digamos assim, mais expressivo dessa sequência de enumeração de fenômenos naturais, como exemplos a serem seguidos ou a serem meditados por nós para que apliquemos ao nosso comportamento. Ele vai citar como esse último exemplo de fenômenos naturais o Sol, né? Que mesmo na sequência de um dia em que a humanidade tenha tido comportamentos sombrios, criado conflitos, gerado guerras, mesmo na sequência de um dia desse, de um dia em que tenha havido muitos crimes, em que os homens, enfim,
tenham emanado vibrações pesadas de ódio, de raiva, de rancor ou de ressentimento, mesmo num dia que se segue a um dia como esse, o sol volta e volta com a mesma luz e volta com aquele mesmo calor, naquilo que Emmanuel chama de um luminoso silêncio que nos acalenta e que nos acolhe e que nos dá vida. Ou seja, o sol permanece firme na sua missão de ser aquilo que ele essencialmente é, uma luz a dar vida ao planeta e aos seres que habitam o planeta. Então nós devemos ser assim também. Nós devemos, mesmo após as piores noites da nossa vida, ou seja, mesmo após os piores momentos da nossa vida, nós devemos fazer aquilo que o título da mensagem de hoje nos convida a fazer: confiar alegremente, manter a fé, né? Como Paulo fez até o final de sua vida, né? Ele disse: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Então nós devemos guardar a fé e mantermos-nos sempre como o sol, que não desiste de brilhar, mesmo depois dos dias mais escuros, mesmo depois dos dias mais sombrios. E isso nós devemos fazer para não cairmos no tédio, né? Para não cairmos no desânimo, porque Emmanuel nos alerta aqui, já próximo do final do seu comentário, que tédio é deserção e pessimismo é veneno. Ou seja, quando nos deixamos entediar, seja pelo que for, é como se nós estivéssemos desertando do bom combate, que é o combate às nossas imperfeições, que é o combate ao nosso apego, que é o combate ao nosso orgulho, que é o combate à nossa carência, ao nosso medo e à nossa raiva. Não podemos desertar. Temos que ser bons soldados do Cristo, que nunca desistem, que nunca se entediam, que sempre, como diz o título da mensagem mais uma vez, confiam alegremente em que dias melhores virão, porque Jesus nos assegurou que a cada um será dado segundo suas obras, ou seja, todas as sementes de luz, todas as sementes de bondade que tivermos plantado ao longo do nosso caminho, frutificarão, amadurecerão e nos virão em retorno como frutos de luz, como frutos de alegria, como frutos de paz, como frutos de serenidade. Então é por isso que Emmanuel nos diz que jamais devemos nos deixar tomar pelo veneno do pessimismo, né? O pessimismo envenena a nossa mente e o nosso coração. Por quê? Porque ele gera desânimo. O pessimismo é o oposto da fé. Então, quando nós deixamos de crer, quando nós deixamos de acreditar no mecanismo absolutamente justo da vida, naquilo que dentro da doutrina espírita se conhece como a justiça divina, né, que recompensa a cada um de acordo com os seus méritos, quando nós deixamos de acreditar nisso, nosso espírito fica combalido, fica abatido, né? Nossa energia afunda e nós nos enfraquecemos. Então, a fé é uma conexão com a nossa força interna que nós não podemos perder. E o pessimismo é o veneno que nos faz perder essa conexão. É o veneno que obstrui a conexão com a luz interior que nos apoia no nosso caminho evolutivo, para que andemos o mais rápido possível em direção à iluminação e à felicidade genuína, à felicidade sem fim, né? Então é por isso que Emmanuel, na conclusão da mensagem, vai nos convidar a encarar os obstáculos de ânimo firme, estampando sempre o otimismo em nossa alma. Por quê? Porque quando estampamos o otimismo em nossa alma, criamos um campo vibratório, criamos uma aura positiva que nos conecta com a espiritualidade superior, de onde emana serenidade, segurança, alegria, regozijo, fé. Então, o otimismo é uma ferramenta
que devemos manter sempre em mãos, porque é uma ferramenta que nos eleva, que nos energiza, porque quando estamos otimistas, a nossa energia cresce, a nossa energia se intensifica, o nosso ânimo se fortalece e nós passamos a praticar os ensinamentos espirituais com muito mais determinação, com muito mais perseverança, né? É por isso que na conclusão, Emmanuel vai dizer que nós devemos nos rejubilar sempre, em tudo, porque tudo é expressão da vontade de Deus. E, sendo Deus a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, significa que tudo aquilo que nos acontece, ou tudo aquilo que acontece no mundo, no planeta, no universo, está orientado, está guiado por uma vontade superior, suprema, como diz a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, né? Uma inteligência suprema que não se equivoca em suas decisões e que, portanto, está sempre nos amparando, está sempre nos conduzindo para que nunca nos falte aquilo de que nós necessitamos para evoluirmos e, consequentemente, caminharmos com mais rapidez e eficiência em direção à felicidade suprema, em direção à felicidade genuína, em direção, enfim, àquela paz que Jesus disse que o mundo não nos pode dar, porque as coisas do mundo são passageiras, e a paz que os ensinamentos de Jesus nos oferece, a paz que os ensinamentos de Jesus nos oferece, é uma paz eterna, é uma paz sem fim, é uma equanimidade que não se desequilibra em nenhuma circunstância, é uma força que não se desanima nem mesmo diante dos maiores obstáculos.